Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A paz de Jesus, irmãos, aqui é o servo Edivan, somos do Ministério Dia do Senhor e vamos aqui, irmãos, dar continuidade dos vídeos sobre o Evangelho de João, do apóstolo João, irmãos. Você ainda que não faz parte tanto do canal do YouTube como do Facebook, se inscreva na página, se você gostar do vídeo, deixa seu curtir, deixa seu comentário e compartilhe, irmãos, para que esta palavra possa alcançar mais pessoas e tocar no coração. E o objetivo nosso é que todos possam se fortificar na palavra de Deus e crescendo na comunhão do Espírito Santo, irmãos. Porque o tempo está próximo, nosso Senhor Jesus está voltando e é bom para que todos nossos irmãos em Cristo Jesus se fortaleçam na palavra, amém, irmãos? Para estarmos preparados para os eventos e sinais do Senhor que há de acontecer. Então, vamos lá, irmãos. João capítulo 3, já vimos capítulo 1, capítulo 2, buscando só o entendimento do reino de Deus, irmãos. E em João capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, irmãos, nós vemos aqui um homem príncipe dos judeus, ou seja, era um homem muito conhecedor da palavra, ele já era mestre, ele era entendido na palavra de Deus. Só que, irmãos, a palavra é espírito e vida. Uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é você dar lugar para o Espírito Santo de Deus ensinar a palavra, irmãos. Mas o Senhor Jesus, ele vai mostrar algo forte da parte de Deus que todos nós participamos. O nascimento da água e o nascimento do Espírito, irmãos. São dois tipos de batismo, mas nós vamos entender o significado dos batismos. Versículo 3. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui, irmãos, já está significando o batismo das águas, irmãos. Nós vemos que o batismo das águas é para arrependimento de pecados. Ou seja, uma pessoa que se batiza na água, é lógico, ela está cumprindo a justiça de Deus, que o próprio Senhor Jesus fez isso e nos ensina a gente cumprir toda a justiça. Ela dá o primeiro passo, irmãos. Você está dizendo para o mundo que você está morrendo para o mundo para nascer no propósito de Deus. É o primeiro batismo, irmão, é arrependimento de pecados. Mas agora você vai ter um instrutor. E este instrutor, este que vai entrar na sua vida e vai fazer você crescer para o propósito de Deus, se chama Espírito Santo de Deus, ao qual o Pai e o Filho enviou na terra. Mas vamos lá. O Senhor Jesus respondeu, um príncipe dos judeus, mestre da palavra, chamado Nicodemos. Versículo 4, ele vai fazer novamente uma pergunta para o Senhor. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Versículo 5, e o Senhor Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, o primeiro batismo que a gente vimos lá no versículo 3, e agora do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ponto, irmãos. Neste versículo 5, preste atenção. No versículo 13, o Senhor disse que se a pessoa não nascer da água, ela não pode conhecer o reino de Deus. É o batismo de arrependimento de pecados. Você fez este primeiro batismo, só precisa batizar uma vez, irmãos. Mas uma coisa é certa, você precisa crescer no Espírito. Se você crescer e parar no meio do caminho, você morre e se transforma em uma criança novamente. E isso se você dá lugar para Deus transformar a sua vida. São para as pessoas que voltam para o mundo depois de ter desfrutado ou experimentado das maravilhas do reino de Deus. Mas isto aqui é um caminho.
conhecereis a verdade e a vida. Então quer dizer que você está caminhando, irmãos. Nascer do Espírito é você seguir os passos do Senhor Jesus e conhecer o reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o Senhor já está explicando que o Senhor ele fala através do coração. A pessoa é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te revela quando você está pecando, quando você está errando, mas ele te conduz a você se arrepender, se corrigir deste erro e continuar caminhando, se santificando e purificando, até que você vai se aperfeiçoando na vontade de Deus, irmãos. Versículo 9, Nicodemos faz outra pergunta. Respondeu e disse: como pode ser isso? Como pode uma pessoa nascer da água e do Espírito? Uma pessoa conhecedora da palavra estava perguntando, mas ele conhecia com quem ele estava falando. Era o Filho de Deus. Versículo 10, o Senhor Jesus responde novamente: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. O Senhor está falando dos profetas, o Senhor está falando dele mesmo e ainda está falando dos apóstolos que vão dar este testemunho. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vou falar das coisas celestiais? Porque o Senhor está querendo revelar o reino de Deus. Mas a pessoa não estava nem crendo nas coisas terrenas que o Senhor estava revelando através do Espírito. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E o Senhor estava revelando quem era ele, mas este homem Nicodemos, eu creio que no coração dele ele percebeu com quem ele estava falando. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. O Senhor Jesus está falando do sacrifício na cruz e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, ele venceu a morte e além disso ele catou a chave da morte e do inferno e ele ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai. A salvação está nas mãos do Senhor Jesus. Ele pode tanto dar a salvação, mas também ele pode decretar a condenação para aquele que não crê no nome dele ou na palavra que foi pregada, que é do Pai, ao qual o Senhor Jesus trouxe. Versículo 15. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, olha a importância onde está a salvação. Todo aquele, quem crer e for batizado será salvo, mas o Senhor está mostrando o batismo da água e o do Espírito. Tem pessoas que estão parando no meio do caminho, irmãos. Tem pessoas que só batizou nas águas e ela não sai daquilo. Ela não evolui, ela não está dando lugar para o Espírito Santo transformar ela numa nova pessoa. Por quê? Porque o passado fica atormentando. Irmão, se você se sepultou, ou seja, você desceu nas águas, esquece o passado, lute contra ele e cresça na vontade do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, irmãos, e vocês vão entender mais ou menos o significado dos frutos do Espírito. Versículo 16. Muito dito nas igrejas, nos templos, e dito por muitos irmãos, por muitos ministros da palavra. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como que é crer no Filho de Deus, irmãos? Toda a justiça é feita pelo Filho de Deus. Se batizar nas águas, nascer do Espírito, porque todo aquele que é nascido do Espírito faz a vontade do Pai. Então, irmãos, se ainda você não está dando lugar, olha só o risco que você está cometendo ou você não está percebendo
por causa que você não está dando lugar para o Espírito Santo de Deus. Mas agora, para entender, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Explicando legalzinho aqui, irmãos, olha só o significado disso. O mundo já estava reprovado por Deus. O próprio Filho de Deus disse que o mundo já é do maligno. Ou seja, todo o conhecimento, toda a vontade, toda a criação feita pelas mãos dos homens, o inimigo estava lá envolvido. Aí vai falar assim, não, mas a ciência, Deus está colocando a ciência no homem. Irmãos, você acha que Deus ia criar algo para distanciar você da presença de Deus? Você acha que Deus ia criar algo para você dedicar toda a sua vida e não dedicar a sua vida diante de Deus? Diante do Espírito Santo de Deus? Diante da palavra de Deus? Então observa bem, irmãos, será que tudo isso que foi feito através das mãos dos homens é benefício para você ficar na presença de Deus? Um ponto de observação. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, olha só o testemunho que o Senhor Jesus deu. A fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então, irmãos, o que é obra? O Senhor Jesus ele fez a obra perfeita do Pai. E olha só que o Senhor falou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Porém, toda palavra que eu vos disse, ela há de condenar você no último dia. Ou seja, quando o Senhor justificar ou fazer juízo na terra, ele vai separar aqueles que guardou a palavra dele e ama, porque o Senhor falou, quem me ama guarda os meus mandamentos. Eu amarei ele e o meu Pai também o amará. E juntos faremos morada nele. Ou seja, o Espírito do Pai e do Filho vai estar dentro de você. Mas você tem que ser cumpridor da palavra, irmãos. Este foi o testemunho que o Senhor Jesus deu para o homem conhecedor da palavra. E o Senhor Jesus também vai revelar o testemunho de João Batista, que as pessoas foram perguntar para João Batista, porque o Senhor Jesus estava batizando junto com os apóstolos, e João Batista também estava batizando. E aí eles perguntaram o porquê disso. E João Batista responde, versículo 33 de João capítulo 3. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, o Senhor Jesus. Pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. E as pessoas gostam de usar isso. Que o Espírito de Deus quer dar muito. Dá muito para você ficar no mundo? Dá muito para você ficar fazendo as obras da carne? Irmãos, o Espírito Santo de Deus te conduz à perfeição de Deus. Versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, no Senhor Jesus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E essa ira de Deus, irmãos, está desde Adão até a consumação de toda a obra de Deus. Todo aquele que não obedecia a Deus e fazia a vontade de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. E são dois tipos de coisa. Um é essa ressurreição para a vida eterna junto com Cristo Jesus. E a outra é a ressurreição, ou seja, de uma pessoa que não foi salva, que não guardou a palavra, inferno, lago de fogo. A ira de Deus, ele vai jogar todos os pecadores, os ímpios, aqueles que transgrediram a palavra de Deus, no lago de fogo, irmãos. Só existe dois caminhos, dois senhores. O há de se dedicar a um e aborrecer o outro, irmãos. Quem você vai se dedicar? Ao Senhor Jesus, que o Pai enviou para salvação minha e sua? Ou você vai querer servir ao príncipe deste mundo, aonde está todas as tentações, os deleites, os desejos da terra, aonde há cobiça? Ele está querendo carregar as pessoas junto para a condenação que já está decretada. Ou seja, está decretada para o anjo caído e os seus anjos, e todos aqueles que transgredirem a palavra de Deus. Este é João capítulo 3, irmãos. Vai ser o próximo João capítulo 4. Se você gostou, se você teve entendimento desta palavra, irmãos, deixa seu curtir, deixa seu comentário. Juntos vamos estar respondendo um aos outros e vamos crescer na palavra de Deus e tirar todas as dúvidas, irmãos. Mas esta é a mensagem do reino de Deus.
E eu espero que Deus ilumine o seu entendimento, que Deus possa iluminar o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te dar entendimento, irmãos. Porque eu creio que você se dedicando e crescendo na palavra de Deus, você vai ser uma referência na sua casa e na sua família. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa e sobre sua família, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.